Duas vovós bolsonaristas estão prestes a serem condenadas a 14 anos de prisão pelo STF por conta da participação delas nos atos antidemocráticos. E são duas vovós mesmo, pessoal, são duas avós. São senhoras que você olha para o rosto delas e você percebe que elas têm uma origem humilde, são simples, são pobres, mas foram enganadas por Bolsonaro por um discurso revolucionário, cruzadista e inquisitório. E quando elas se viram, elas já estavam lá em Brasília, protestando contra o mal, sabe-se lá contra quê. Eu sinceramente tenho muita dó dessas pessoas que foram enganadas por Bolsonaro, mas mostra o potencial destrutivo e destruidor ainda nos dias atuais do discurso bolsonarista. Você concorda comigo que essas senhoras elas foram enganadas por Bolsonaro, que o Bolsonaro enganou os seus seguidores? Você também tem dó ou não? Eu vejo que o STF tem sim que ser implacável com essas pessoas. Se você concorda comigo que o STF tem que ser implacável, deixa o seu like e se inscreva no canal. Essas duas avós, pessoal, uma tem 40 e poucos anos e a outra tem mais de 50, mas ambas são avós. E você olha para o rosto dessas duas mulheres, são mulheres humildes, da periferia, de cidades pequenas, que passaram uma vida toda sofrida, uma vida de muito sofrimento, dificuldade. Uma é dona de casa, a outra é auxiliar de enfermagem, mas por conta da participação dos atos antidemocráticos, os atos de 8 de janeiro, podem pegar até 14 anos de prisão. E como eu falei para vocês, os relatos delas, nos depoimentos que foram prestados, foram relatos que chocaram até mesmo aqueles que estavam colhendo os depoimentos, devido à tamanha sinceridade daquelas pessoas. Elas demonstraram que não sabiam direito o que elas estavam fazendo. Elas simplesmente foram lá, acreditando num discurso, um discurso falso, um discurso mentiroso de Bolsonaro. Alguns até questionam as capacidades mentais e psíquicas daquelas pessoas, daquelas duas vovós bolsonaristas. Estão tentando aí a defesa e os próprios bolsonaristas falam que a pena é exagerada e estão tentando aplicar um argumento de imputabilidade que não vai funcionar. Porque os vídeos que elas aparecem mostram que elas sabem muito bem quem elas são, sabem muito bem o que elas estavam fazendo e o motivo delas estarem lá. Então há uma grande possibilidade, na verdade elas já estão condenadas, estão apenas esperando a sentença. Duas avós humildes, presas e algemadas, prestando depoimento para a Polícia Federal. E não vai ter perdão, pessoal. O Alexandre de Moraes não vai perdoar ninguém. Todos aqueles que participaram de algum modo dos atos antidemocráticos vão ser condenados. Invasores, financiadores, figuras políticas, todos eles vão ser presos. Mais cedo ou mais tarde, todos eles vão para a cadeia. E tá certo. Mesmo que sejam senhoras humildes, mesmo que sejam senhoras pobres, sem nenhum tufo no bolso, não adianta. Eles participaram de um ato de vandalismo, um ato motivado por Bolsonaro que poderia ter sido impedido e não foi. Já havia ocorrido, em 12 de dezembro, uma situação que preconizou o que estava para acontecer. O que Bolsonaro fez, Bolsonaro não fez nada. Então Bolsonaro ele tem que ser punido, porque todo o sofrimento que essas pessoas vão passar a partir do momento da condenação definitiva, Bolsonaro tem que pagar por tudo o que ele fez. E ele vai pagar. E não vai haver nenhuma clemência por parte de Alexandre de Moraes. E a sentença, pessoal, já tem um padrão. Aproximadamente 17 anos de prisão. Alguns podem pegar mais, outros vão pegar menos. E isso está apavorando todos os bolsonaristas que de algum modo participaram dos atos antidemocráticos. Fizeram lives durante o ato, participaram com publicações, com textos. Todos eles vão ser punidos. Há um desespero imenso. Muitos já estão redobrando as suas defesas, segundo informações do Josias de Souza, porque até a condenação do primeiro réu não havia aí uma sentença, mas eles podem pegar até 20 anos de prisão. Até 20 anos. Então é muita coisa que você pode passar por conta de Bolsonaro. Agora existe um parâmetro, e esse parâmetro causa medo nessas pessoas que foram movidas, pelo menos essas duas avós, por uma fé. Tem um texto do Francisco Leali, do Estadão. E é um texto muito chocante, assim, impressionante, essa é a melhor palavra, porque parece que ele viu os nossos vídeos falando sobre a religião bolsonarista e como essa religião, como o bolsonarismo se tornou um movimento religioso. Nós falamos isso em 2020 no nosso livro E Daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Falamos da construção desse movimento religioso e como ele moveu os bolsonaristas. As duas vovós bolsonaristas, que agora caminham para a prisão em uma romaria, partiram para Brasília em uma fé motivada por um combate a um mal. O que seria esse mal? Ninguém sabe. Talvez o comunismo?
Talvez a posse do Lula, que poderia instaurar aí uma degradação moral, ninguém sabe. Mas foram movidas para lá. E os relatos, como eu disse, são impressionantes. Elas falaram assim, por que a senhora entrou? Porque a porta estava aberta. Eu pedia para as pessoas pararem, mas ninguém parava. Eu entrei e fiquei olhando para cima, completamente perdida, acreditando numa cruzada messiânica, que foi o termo utilizado pelo Francisco Leali, que nós utilizamos aqui no canal, do Bolsonaro contra as instituições republicanas. Mostrando que mais pessoas também perceberam esse movimento de cunho religioso que o bolsonarismo se tornou. É um movimento político e religioso. Ou é a mesma coisa, não dá para distinguir. Se você for pegar os discursos dos bolsonaristas, eles caminham para essa intoxicação, para esse discurso que é um discurso que arregimenta essas pessoas. Pessoas motivadas pelo ressentimento, pelo fracasso, pela insatisfação, pela própria infelicidade. O discurso feito por Bolsonaro de destruir tudo, vamos derrubar tudo, vamos acabar com tudo, motiva essas pessoas. É o discurso de Michele, é o discurso de Damares, porque eles possuem dogmas próprios do próprio cristianismo. É impressionante, a pessoa coloca lá no seu perfil na rede social, cristão, cidadão de bem, armamentista. Como que um cristão pode falar que ele é armamentista? Não faz o mínimo sentido isso, mas na cabeça dos bolsonaristas faz. Na cabeça dos bolsonaristas, ir até Brasília, destruir os prédios dos três poderes é uma forma de impedir o Lula de assumir o poder. Ora, destruímos o Palácio do Planalto. E daí que destruiu o Palácio do Planalto? O Lula poderia alugar uma sala comercial lá em Brasília e despachar de lá. Não há nenhum problema disso. Mas é uma visão extremamente limitada da vida. Intoxicada também por esse discurso religioso, que é o discurso do André Valadão. Se você for pegar o discurso do André Valadão, que é o principal expoente da Igreja Batista da Lagoinha, você vai ver um discurso messiânico, não messiânico, mas inquisitório, cruzadista, contra minorias, contra determinados grupos sociais. Eles fazem isso. E eles movem, eles pegam essas pessoas e imputam, olha, o Brasil tá mal, você não tem um emprego, a sua vida tá ruim porque o Estado não faz por você, o Estado prioriza os poderosos. Enquanto isso, o Estado ele prioriza os poderosos porque há uma degradação moral dentro do Estado. Nós vimos o que está acontecendo agora com aquela apresentação, sei lá o que aconteceu do Ministério da Saúde naquele evento, o Ministério da Saúde repudiou, um evento que houve uma apresentação de dança, a mulher fez passos de funk, como se estivesse tendo ali enfim, fez passos de funk proibidão. E aí os bolsonaristas pegaram, começaram a compartilhar a degradação moral, o discurso moralista, que vai ser o discurso utilizado pelo bolsonarismo. Hoje, pessoal, o Carlos não comanda mais o Bolsonaro. Quem adotou o discurso da destruição, o discurso revolucionário, o discurso que temos que destruir tudo, foi o Carlos. Só que o Carlos se afastou do Bolsonaro. E sem o Carlos para conduzir nesse discurso, que é o discurso agressivo que os bolsonaristas querem, o Bolsonaro e também os bolsonaristas mais próximos a ele, recuperam o discurso de 2015, 2016, o discurso da guerra cultural, o discurso ideológico, que é o discurso que o Eduardo gosta de usar. Porque é o único discurso que ele sabe, é o máximo da capacidade intelectual do Eduardo Bolsonaro. Só que vendo, mesmo os bolsonaristas não querendo o discurso velho de 2015, o discurso ideológico, é muito fácil adaptar esse discurso radical para o discurso ideológico. E resgatar tudo aquilo para combater o governo Lula com a bagunça. E é isso que eles vão fazer. Ou a esquerda e o governo ficam atentos a isso, ou o Bolsonaro e os bolsonaristas vão dar muito, mas muito trabalho. Porque o Bolsonaro não vai parar. O Bolsonaro precisa do engajamento da população e dos bolsonaristas, porque ele, assim como as vovós bolsonaristas, também será condenado e também vai ser preso.